A pornografia está te matando aos poucos. E você nem sequer percebe. Vamos falar sobre como o fato da pornografia, mais precisamente, o vício em sites adultos, está aos poucos te destruindo, e como você pode reverter isso antes que seja tarde demais. Milhões de homens e mulheres ao redor do mundo estão presas em um vício silencioso, um hábito que parece inofensivo e que muitas das vezes ninguém imagina o que se passa por trás de uma das indústrias mais sujas e vergonhosa, algo que afasta você de Deus, afeta diretamente suas relações interpessoais, arruína seus relacionamentos e ofusca sua maneira de enxergar o mundo. E algo que está escondido que passa desapercebido pode ser uma das principais causas de muitos problemas seus, mas que você simplesmente nem imagina. Neste vídeo, você vai entender quais são os efeitos reais da pornografia no seu cérebro, como se libertar de uma vez por todas desse ciclo destrutivo, e o que acontece quando você dá um basta e muda de vida. A pornografia, enquanto expressão artística e cultural, tem raízes antigas, com representações eróticas encontradas em culturas milenares como a grega e romana. A ideia de pornografia como indústria organizada, no entanto, é mais recente, com a sua evolução marcante a partir do século XX, influenciada pelo desenvolvimento da tecnologia e pela crescente liberdade sexual. A indústria pornográfica no século XX viu uma evolução de um mercado clandestino para uma indústria lucrativa, com a tecnologia de vídeo doméstico desempenhando um papel crucial no seu crescimento. Inicialmente, a pornografia era produzida e distribuída clandestinamente, evitando a censura e a legislação que proibiam a sua exibição pública. No entanto, a invenção do VHS, e mais tarde, do DVD, democratizou a produção e o acesso a este tipo de conteúdo, impulsionando seu crescimento e tornando o mercado de grande escala. Um dos momentos mais marcantes na indústria pornográfica mundial no século XX foi a popularização e disseminação do videocassete, o VHS. Nos anos 1970 e 1980, o que revolucionou o acesso ao conteúdo pornográfico. Antes dessa revolução tecnológica, o acesso à pornografia era restrito, muitas vezes limitado a filmes em cinemas específicos ou revistas. Com o advento do VHS, a pornografia começou a ser distribuída diretamente para os consumidores em suas casas, o que permitiu um aumento significativo da demanda e da produção de filmes pornográficos. Esse foi um marco importante, pois trouxe a indústria para a esfera doméstica, tornando-a mais acessível e ampliando seu mercado globalmente. Além disso, outro evento de grande relevância foi o lançamento do filme Deep Throat de 1972, que se tornou um sucesso comercial inesperado e ajudou a normalizar a pornografia em um contexto mais amplo de entretenimento popular. O filme foi um dos primeiros a conseguir uma distribuição massiva em cinemas tradicionais, o que contribuiu para a desestigmatização da indústria e a sua aceitação cultural em algumas partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Esses dois eventos ajudaram a moldar a indústria pornográfica moderna e a torná-la uma das maiores indústrias de entretenimento no mundo. De acordo com o relatório da Fortune Business Insights, o mercado global de pornografia foi avaliado em 97 bilhões de dólares em 2020, e espera-se que continue crescendo a uma taxa anual de 9,6% até 2027. Isso coloca a indústria pornográfica em um nível financeiro superior a muitos outros setores tradicionais de entretenimento. O site Xvideo, um dos maiores do mundo, relatou mais de 42 bilhões de visitas em 2020, o que equivale a cerca de 115 milhões de visitas diárias. Esse é um número impressionante, considerando que o YouTube teve cerca de 1 bilhão de horas assistidas por dia no mesmo ano. A idade média dos consumidores de pornografia tem diminuído, com muitos adolescentes entre 18 e 24 anos representando uma grande parte do tráfego. Mas então você me pergunta, o que de fato eu tenho a ver com isso? Eu te respondo, tudo. Você não é somente mais um número, um qualquer que vê um simples vídeo em um site. Na verdade é justamente isso que eles querem que você pense, que não há problema, que você não é importante e que passa desapercebido em meio aos milhões de usuários. Mas afinal, o que torna uma pessoa viciada em pornografia? O vício em pornografia é um fenômeno complexo, que envolve uma combinação de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. O comportamento compulsivo associado ao consumo excessivo de pornografia pode ser influenciado por várias circunstâncias, que podem ser diferentes para cada indivíduo. Isso nós podemos dividir em 5 fatores cruciais que tornam alguém dependente. O primeiro fator são os biológicos e neuroquímicos. Alterações no sistema de recompensa do cérebro,
O cérebro humano reage ao consumo de pornografia de maneira semelhante ao consumo de outras substâncias viciantes, como drogas e álcool. O prazer imediato gerado pela dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer, pode criar um ciclo de reforço, onde o cérebro deseja mais dessa sensação e procura repetir o comportamento. O segundo fator é psicológico. Baixa autoestima e insegurança está diretamente relacionado a indivíduos com baixa autoestima ou dificuldades em estabelecer relações emocionais e sexuais saudáveis, que podem procurar a pornografia como uma forma de gratificação rápida e sem compromisso. Isso pode ser uma tentativa de compensar sentimentos de inadequação ou desconexão social. Terceiro são os fatores sociais e culturais. Normalização e aceitação cultural da pornografia. Em algumas sociedades, a pornografia é altamente normalizada e pode ser vista como uma parte natural da vida sexual. Isso pode levar a uma percepção distorcida da sexualidade e aumentar o risco de desenvolvimento de comportamentos viciantes. A mídia social, por exemplo, também pode ter um papel na amplificação de comportamentos sexuais, promovendo um ciclo contínuo de busca por gratificação sexual instantânea. Um exemplo bem claro disso é o nosso país, onde a cada lugar e em cada momento, nós somos direta e indiretamente induzidos a esses comportamentos, seja em músicas, clipes, filmes, fotos e talvez o mais comum deles, as redes sociais como Instagram, TikTok, Kai, entre outros. O quarto fator está relacionado à educação e à família. O ambiente familiar e a dinâmica familiar também podem desempenhar um papel importante. Em casas onde a sexualidade é um tabu, ou onde a negligência emocional e afetiva, a pornografia pode se tornar uma forma de alívio. Além disso, em casos de abuso sexual ou exposição precoce a conteúdo pornográfico, a pessoa pode desenvolver uma relação disfuncional com a pornografia, o que pode contribuir para a dependência. E embora não seja tão comum para o alto número de homens e mulheres viciados em pornografia, contribui para uma parcela assustadoramente significativa. O quinto fator, e definitivamente o mais importante, a exposição de adolescentes em formação a padrões sexuais. A exposição precoce à pornografia, especialmente durante a adolescência, pode ter um impacto profundo no desenvolvimento da sexualidade. Como o cérebro adolescente está em uma fase de desenvolvimento, as imagens e ideias consumidas durante esse período podem se tornar molduras para a percepção da sexualidade, muitas vezes de forma irrealista. Isso pode criar expectativas distorcidas sobre sexo, intimidade e relacionamentos. A dessensibilização e busca por estímulos mais intensos. Com o tempo, a exposição contínua à pornografia pode levar à dessensibilização, onde a pessoa precisa de estímulos mais fortes ou mais extremos para alcançar a mesma gratificação. Isso pode resultar em uma escalada de comportamentos e no consumo de conteúdo cada vez mais explícito ou perturbador. Pessoas viciadas em pornografia frequentemente enfrentam uma série de crises, fracassos e dilemas internos enquanto tentam lidar com o impacto negativo do vício em suas vidas. As histórias de luta e recuperação dessas pessoas são cheias de obstáculos e momentos de grande tensão. Um dos maiores dilemas que pessoas viciadas em pornografia enfrentam é o conflito interno entre quem elas sentem que são e o que estão fazendo. Muitas vezes, as pessoas que consomem pornografia de maneira excessiva sabem que o comportamento está afetando negativamente suas vidas, mas ainda assim se veem presas em um ciclo de gratificação imediata e compulsão. Esse conflito pode gerar sentimentos profundos de vergonha, culpa e autocondenação. O sentimento de culpa é uma das emoções mais presentes entre aqueles que lutam contra o vício em pornografia. Mesmo quando a pessoa tenta se convencer de que está controlando o comportamento, os sentimentos de vergonha frequentemente emergem. A pessoa pode sentir que está enganando os outros, que está fazendo algo imoral ou que está falhando em seu próprio crescimento pessoal. Essas emoções podem ser debilitantes e agravar ainda mais o ciclo do vício, pois elas incentivam o comportamento como uma forma de aliviar o sofrimento emocional. Além da vergonha interna, muitas pessoas enfrentam o estigma social relacionado ao consumo de pornografia. Embora a pornografia seja amplamente consumida e muitas vezes minimizada em sociedade, ainda há um julgamento moral e social associado a ela. Isso pode levar as pessoas a se sentirem isoladas e incapazes de pedir ajuda, o que, por sua vez, reforça o ciclo vicioso. Muitas pessoas que tentam parar de consumir pornografia enfrentam recaídas frequentes. Cada recaída pode ser acompanhada de sentimentos de fracasso, frustração e desânimo. A tentação de voltar ao comportamento é forte, especialmente quando a pessoa sente que não pode lidar com sentimentos de vazio ou ansiedade. Essas recaídas podem ser um dos maiores obstáculos na luta contra o vício, pois enfraquecem a confiança na capacidade de recuperação.
A sensação de estar preso em um ciclo de vício e recaídas pode gerar um desespero profundo. A pessoa pode sentir que nunca será capaz de mudar e que está condenada a continuar vivendo com esse comportamento, o que pode desencadear uma crise existencial e um senso de desesperança. Esse estado de desesperança pode ser agravado pela falta de apoio social ou de recursos adequados para tratamento. Mas então, qual é o coração da questão? Simples: o fato de que existem dezenas, centenas de pessoas iguais a você. Se você entrou nesse vídeo, é porque muito provavelmente você consome em excesso conteúdo adulto. E eu sei, é muito mais difícil do que parece se libertar deste vício. Afinal, ele não é diferente de outros vícios como o álcool, as drogas. Na verdade, ele é muito pior do que eles, porque, diferente desses vícios, você tem ele a todo tempo, a todo momento. Ele está lá, se você quiser, pode ir e ver quantas vezes quiser. E é isso que torna ele de fato tão viciante, e faz você passar horas e horas rolando uma tela para escolher o melhor vídeo, para depois você cair no mesmo ciclo tudo de novo. E de novo. E de novo. E de novo. O que você não sabe, porque, se soubesse, não estaria aqui, é que talvez este problema seja muito mais difícil de se resolver do que você imagina. Tudo nessa vida não vem da noite para o dia, e tudo vem com muita luta e, o principal, persistência. A pornografia moderna é projetada como um produto viciante, não muito diferente dos algoritmos das redes sociais ou jogos de azar. O usuário não é fraco. Ele é um alvo de uma indústria bilionária que explora os mecanismos de prazer e compulsão do cérebro. Você acha que escolhe ver pornografia? E se eu dissesse que ela foi desenhada para você nunca conseguir parar? Ninguém se vicia em pornografia porque está feliz. O vício nasce do buraco que a gente tenta preencher, com pixels. Se a pornografia é liberdade, por que tanta gente se sente presa a ela? Durante décadas, a pornografia foi apresentada como um marco da libertação sexual, uma forma de romper com tabus, explorar fantasias e afirmar a autonomia do corpo. No entanto, essa narrativa esconde um aspecto central e perturbador. Quem, de fato, está moldando os desejos de quem consome pornografia? A chamada liberdade sexual se transforma, muitas vezes, em escravidão silenciosa ao algoritmo do prazer, impulsionado por cliques, categorias extremas e corpos padronizados. Não é liberdade, é condicionamento sistemático. Nunca foi sobre liberdade, mas sobre uma prisão da qual você não sabe que está preso. O cérebro para de responder a prazeres naturais, como relacionamentos reais, conquistas e espiritualidade. E coisas, e hábitos que antes você tinha prazer e ânimo de fazer, se tornam muitas das vezes uma coisa chata e sem graça. Coisas simples da nossa vida perdem a graça. Seja um passeio no parque, uma conversa com um amigo que você não vê há muito tempo, ou até mesmo estar ao lado dos seus pais. Ansiedade, depressão, falta de motivação, disfunção erétil psicogênica, entre outros males, são causas que estão diretamente ligadas à pornografia. Você sente que nada mais te satisfaz? Isso é o seu cérebro pedindo socorro. A pornografia cria uma visão distorcida do sexo, do amor e da dignidade humana. Rompe a conexão com Deus, pois alimenta a luxúria e o isolamento espiritual. Diminui a presença dele na oração, aumenta a culpa, a vergonha e a autossabotagem. O pecado te afasta de Deus, mas o arrependimento te aproxima dele. E há esperança. Mas quero que entenda algo antes de tudo. Você, de fato, só vai se livrar deste vício com uma única condição. Você de fato querer e estar disposto a largar de uma vez por todas. Não é simplesmente querer, é criar nojo, repulsa por isso. Você já sequer imaginou que os homens e mulheres que você vê ali são irmãos, irmãs, primos, primas, amigos, amigas, filhos, filhas de alguém? Não, né? É claro que não. Mas vá um pouco mais a fundo. E se fosse sua prima ali? Ou sua irmã? Aí o jogo muda, os valores se invertem. E com razão. Se você de fato estiver comprometido, eu quero que siga o que eu vou dizer à risca, e sem pestanejar, sem hesitar. Passo 1. Bloqueie o acesso. Passo 2. Saiba identificar o que causa aquela vontade de consumir pornografia. Normalmente, são fotos, vídeos que passam na nossa tela no TikTok, Instagram e entre outros. Passo 3. Apague vídeos e fotos salvas que você tem escondido. Tenha certeza de que apagou. Certifique-se disso. Passo 4. Seja honesto. Confesse alguém. Procure ajuda espiritual ou psicológica. Passo 5. Substitua o hábito.
Menos celular, mais vida real. Faça uma caminhada, corra, jogue bola, pratique uma luta. Isso é fundamental para você liberar essa tensão acumulada, e é de suma importância para ocupar o seu tempo. Passo 6. Persevere, recaídas virão. Na verdade, é o mais provável de acontecer. Mas é fundamental que você não desista. Por mais doloroso que seja, não desista. Derrotas fazem parte, mas não desista. A maior derrota é quando alguém para de tentar. Você não foi criado para viver preso a uma tela. Você foi criado para amar, crescer e lutar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudar. E você pode mudar. Você não está sozinho. Quero que anote isso que eu vou dizer. Toda vez, sem hipótese alguma, que vier à mente a vontade de ver novamente esses vídeos, eu quero que escreva isso em um caderno, o horário em que veio esse pensamento, e logo em seguida escreva e repita. Eu sou mais forte do que isso, e este vício não vai me dominar, porque o que me espera é maior, e eu tenho controle sobre mim mesmo. E agora, talvez mais importante do que simplesmente idealizar, fantasiar todas as etapas para você dessexualizar o seu cérebro. Isso que eu te disse agora há pouco não funciona em nada se você simplesmente olhar. Você tem, por obrigação, que botar isso em prática. Se você estiver determinado a acabar com o vício em pornografia, você tem que seguir isso. É provável que você falhe nas primeiras vezes. Isso é normal. Mas é extremamente importante que você não desista. O vício em pornografia cresce justamente porque substitui a vida real por uma ilusão controlada. Na tela, tudo é fácil, não há rejeição, não há vulnerabilidade, não há risco. Mas também não há vínculo, não há verdade, não há alma. Você não supera um vício fugindo dele. Você supera vivendo o que ele te impede de viver. Muitas das vezes, e não será raridade, você vai se pegar se questionando se realmente vale a pena. O que eu vou ganhar com isso? Qual o objetivo disso? Qual a necessidade disso? Eu vou te responder isso com outra pergunta. E por que não? Por que não experimentar viver sem essa bola de ferro? Você sequer já experimentou viver, conviver em sociedade sem essa algema mental? Algo que te puxa para baixo. Você não nota, mas as pessoas sabem que você vê pornografia. É notável isso. A pornografia, assim como muitos vícios, não é diferente. Uma pessoa que bebe exageradamente, quando chega em um grupo social, em uma roda de conversa, as pessoas notam isso. Elas sabem, por causa da embriaguez, do cheiro, do comportamento. Assim como uma pessoa que usa drogas mais pesadas, a fissura por mais uma rodada, mais uma tragada, mais uma vez. Isso é inevitável de não ser notado. Ao longo desse percurso, vimos que o vício em pornografia não se trata apenas de prazer ou escolha, mas de uma armadilha que esvazia a alma, desconecta a pessoa da vida real e destrói relações afetivas. Superar esse vício não é só parar de assistir, é reconstruir o olhar sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o que realmente significa conexão humana. A luta não é contra o desejo, mas contra a distorção do desejo. E cada passo rumo à liberdade é, também, um passo de volta à dignidade. A pornografia não é apenas um hábito, ela se torna uma prisão mental e emocional que afasta o indivíduo da realidade, da intimidade autêntica e da verdadeira liberdade. E então, como você acha que seria a sua vida sem essa bola de ferro presa ao seu pé? Qual seria a sensação de ser livre? Já se imaginou assim? O que você tem a perder? Nada. Na verdade, você tem muita coisa: seu psicológico, sua vitalidade, mentalidade, corpo, espírito e muito mais. Eu deixo aqui um desafio. Comece hoje, agora, nesse exato momento. Este problema, por mais que venha sendo muito falado, ainda é um grande problema que afeta, e muito, a humanidade e a sociedade atual. Mas é de suma importância que isso cada vez mais venha sendo debatido e conversado, para que cada vez mais pessoas tenham conhecimento de um dos males do século, se não o maior. Mas a resposta a tudo isso é animadora. Graças a Deus e à ajuda de muitas pessoas, vemos cada vez mais pessoas se libertando desse vício. E você não somente pode, mas deve ser uma delas. E acreditamos que você consegue. Porque muitos já conseguiram. Eu espero, de fato, que você tenha gostado do vídeo, e mais ainda, que eu tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, compartilhe, comente, curta o vídeo. Isso ajuda cada vez mais e mais a ajudarmos mais pessoas.